Dad made it known to everybody that Yahweh had deemed Dad, the king of Israel. Officers made the gruesome discovery in a farm field near Rulo. Michael Ryan, the leader of a self-styled religious cult, along with his teenage son Dennis and several others, brutally tortured a fellow cult member to death. People in this country have their religious beliefs. I have mine. There will be an Armageddon. I scare people with my ideas. Cult leader Michael Ryan was convicted of first-degree murder in 1985. His victims, James Tim and 5-year-old Luke Stipe. Yahweh and Dad were one and the same. He was the king of Israel. He was God's voice. He was God. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Sexta Sinistra. Nos meus últimos 2 vídeos, eu abordei 2 cultos diferentes que, infelizmente, terminaram em morte. E hoje eu trago mais um caso de mais um culto. Porque esse foi o tema que eu resolvi abordar esse mês. Mês que vem eu procuro outro tema. Na história de hoje eu quero abordar a história de Michael Ryan e seu culto que ficou conhecido como culto de Rulo, que é uma pequena cidade do Nebraska, tão pequena que tem menos de 200 habitantes e a maioria ali é formada por fazendeiros. Acontece que em meados dos anos 70, 80, houve uma grande crise que afetou a região ali e principalmente os fazendeiros. Eles realmente estavam ficando desesperados, sem esperança, porque as coisas estavam ficando muito complicadas para fazendeiros de um modo geral, Ficou conhecido como a grande crise de fazendeiros. Foi nesse ambiente de desespero que James Winston acabou ganhando alguns adeptos. Esse James, ele era um líder supremacista. Ele basicamente espalhava que todos aqueles problemas que as pessoas estavam passando ali, aquele momento difícil, era culpa dos latinos, dos negros, dos asiáticos, dos judeus. E um dos adeptos que ele conseguiu foi Michael Ryan. Simplesmente, quando ele ouviu James pregando, por assim dizer, ele realmente ficou convencido que de fato aquilo fazia sentido. Segundo Dennis Ryan, que é o filho de Michael Ryan, um dia seu pai simplesmente chegou em casa com um rádio na mão, colocou esse rádio para tocar essa pregação do James e ele falou que aquela seria a religião deles a partir daquele momento. Ele falou assim: não, esse cara sabe o que está falando, é isso que a gente vai seguir. E o Dennis Ryan e a mãe dele simplesmente nem tiveram, digamos, uma opção de não seguir o pai dele, o Michael Ryan. E o Michael Ryan, ele já tinha um histórico bem violento, O Dennis Ryan, o filho dele, dizia que ele vivia espancando a mãe dele, ele vivia apanhando também por não, digamos, suprir as expectativas que o pai tinha dele. Ele inclusive uma vez falou que o pai dele o ensinou a esfaquear uma pessoa caso um dia ele precise, Ele falou que ele contou que um dia ele e a mãe dele, o Michael Ryan e a esposa, iriam sair para algum lugar. Ia ficar ele, Dennis Ryan, cuidando dos irmãos. Ele tinha 11, 12 anos na época. O pai chegou para ele, deu uma faca na mão dele e falou assim: se caso você precisar, você vai ter que fazer assim, assim, assado, não tenha medo, vai ter que matar mesmo, não sei o quê. E ele simplesmente não aceitava que o filho fosse fraco. Ele tinha que acatar tudo que ele dizia. Uma diferença muito crucial desse caso para os outros casos de culto é que no caso do Michael Ryan, ele não sabia exatamente o que estava falando. Ele não era um adepto da religião desde cedo, ele simplesmente não lia muito a Bíblia, ele simplesmente pegou aquele discurso, inventava coisas e, enfim, basicamente
muitas das coisas que ele falava, ele tirava da própria cabeça. Mas uma coisa fez com que o Michael se destacasse e começasse a ter os seus adeptos. Ele basicamente havia encontrado uma fórmula de se comunicar com Javé, que era ali, digamos, o Deus para ele. Só que, novamente, foi algo totalmente tirado da cabeça dele. Esse método basicamente era ficar frente a frente com a pessoa de pé, a pessoa levantaria o braço, o Michael pegava o braço de uma maneira específica lá, e aí ele faria perguntas a Javé. Se o braço ficasse parado, imóvel, era um sim. Se mexesse 2 vezes, era um não. Novamente, não havia nada na Bíblia, em qualquer lugar, que dizia que era assim que se comunicava com Javé, qualquer coisa do tipo. Foi algo simplesmente tirado da cabeça de Michael Ryan. E claramente era um método que poderia ser facilmente manipulado por ele. Mas na pior das hipóteses, o que acontecia ali era o mesmo que acontecia e acontece, né, em várias, digamos, brincadeiras com o sobrenatural, como o tabuleiro de Ouija, a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. Teve uns tempo atrás o tal do Charlie. São basicamente movimentações do corpo involuntárias. E aí você pega aquilo e bota uma pitada de sobrenatural e já era. Sim, tem toda uma explicação para esses movimentos involuntários que acontecem nesses momentos, né? Não vou me aprofundar aqui, mas não há nada de fato sobrenatural nisso. Pois bem, esse método de conversar com Javé que o Michael havia desenvolvido chamou a atenção das pessoas ali, das pobres pessoas ali da pequena cidade de Rulo, e ele começou a conseguir ali alguns adeptos, né, alguns seguidores, porque todos ali começaram a achar que de fato ele tinha alguma conexão divina com Javé, porque de fato quando ele fazia isso com as pessoas não percebiam essa manipulação dele, ou então esses movimentos involuntários, e achavam que aquilo realmente era sério. O grande fato é que a maioria dos seus seguidores, ou todos os seus seguidores, eram na verdade fazendeiros com pouca instrução e principalmente pessoas desesperadas, sem esperança, né, passando por uma crise. Então, de fato, eles realmente estavam buscando uma luz. It felt good to be in that atmosphere. It was kind of a fun time. It was kind of like a family. And Michael Ryan dizia que o Amargedon estava perto e que Javé iria selecionar 144 mil pessoas de todo o mundo para de fato começar a reestruturar o mundo, né? Ele faria uma espécie de exército de 144 pessoas, e essas pessoas iriam lutar no Armagedon e depois iriam, digamos, ser as únicas pessoas vivas na Terra. E ele fazia o teste do braço com as pessoas próximas. Essa pessoa vai fazer parte das 144 mil, então você vai entrar no grupinho, você também. Então ele convencia as pessoas dessa maneira. E aí, de fato, ele organizou esse grupo, né, esse culto. Ele se mudou para uma outra fazenda. Basicamente, ele tomou a fazenda de uma pessoa que tinha recém entrado em seu culto. Falou assim: a gente está precisando de um lugar maior, vai ser a sua fazenda. Simplesmente se convidou para a fazenda do cara, e lá ele começou a angariar os seus seguidores e construir uma pequena comunidade. Sempre que uma pessoa nova entrava no culto, ele fazia o teste do braço com essa pessoa para saber que nível da hierarquia do culto ele estaria, porque tinha uma certa hierarquia, sendo a mais baixa o escravo. E o escravo, como basicamente o próprio nome diz, era responsável por fazer tudo, né? E a pessoa não podia fazer nada porque ela foi designada, né, teoricamente, por Javé para ser um escravo. Ele tinha que começar como escravo e poderia subir na hierarquia, digamos assim. E uma dessas pessoas que foi selecionada como escravo
foi James Tim. Ele entrou no grupo, fez o teste, deu que ele seria o escravo, e aí ele tinha que cuidar da casa, cuidar da horta que eles tinham, enfim, fazer o trabalho braçal. Como era de se esperar, logo começou as exigências. O pessoal que entrava no grupo, entrava no culto, tinham que simplesmente se desligar de todos os seus familiares, amigos e etc. Não poderiam ver TV, ouvir rádio, ou seja, de novo, aquele padrão que a gente conhece bem a essa altura do campeonato. Como era de se esperar também, ele começou a exigir que as pessoas doassem todos os seus bens materiais, salário, dinheiro, economias, enfim, tudo que a pessoa tinha de valor deveria ser doado para ele, Michael Ryan, para ele reestruturar, digamos, esse culto em nome de Javé. Mas só que isso não era o suficiente. Logo, Michael Ryan começou a organizar grupos para saquear as fazendas vizinhas. Na visão dele, ele não estava roubando, ele estava tomando de volta, porque aquelas pessoas não faziam parte dos 144 mil escolhidos por Javé. Logo, eles estavam tomando de volta o que era deles de direito. Então, no meio da noite, eles entravam nas fazendas alheias, roubavam gado, equipamentos, máquinas, enfim, várias coisas de valor, e simplesmente não achavam que estavam fazendo qualquer mal fazendo isso. E como também era de se esperar, logo ele começou a tirar proveito próprio desse tipo de situação. Ele alegou e depois ele confirmou pelo teste do braço que ele poderia casar com mais de uma mulher. Aliás, ele poderia ter até 7 mulheres, porque assim estava nas escrituras. One day we all got together and Michael said that he had heard from God, Yahweh, that he was to be the prophet. I don't think any of us really ever questioned it, because he could talk to Yahweh through the arms. Claro que a mulher dele, a esposa primeira, digamos assim, não gostou nada daquilo, com um clima um tanto quanto complicado ali, mas eventualmente ele acabou casando com mais 6 mulheres, basicamente com todas as mulheres que entraram no grupo. E um belo dia, essa primeira esposa dele, digamos assim, acabou fugindo, saiu do grupo, porque já não aguentava mais, ainda mais agora que ele estava casado com outras, O Dennis Ryan achou que o seu pai iria explodir de raiva, mas muito pelo contrário. Ele ligou para sua mulher, que havia se mudado para a casa dos pais, conversou de uma maneira bem calma, paciente. Ele disse para ela que ele precisava muito dela, que as coisas iriam mudar. O Dennis Ryan, o filho do Michael Ryan, achou aquilo muito estranho, porque o pai dele já tinha um histórico de violência, de ser uma pessoa muito rígida, brava, enfim, achou aquilo muito estranho, e de fato ele conseguiu convencer a mulher dele, a primeira mulher dele, a voltar para a fazenda, para o culto. Só que assim que ela voltou, ele disse que jogou ela num canto ali contra a parede, bateu nela como se não houvesse o amanhã, e disse que se ela tentasse sair do grupo, deixasse ele iria atrás dela e iria matá-la. Ou seja, toda aquela gentileza que ele havia passado no telefone era só mais uma isca para trazê-la de volta. E o Dennis Ryan disse que sempre que ele via a mãe dele, ela estava lá, mas parecia que ela só estava existindo, que ela tinha parado de viver de fato. Ela já não ria, enfim, ela simplesmente ligou o piloto automático ali e só existia. E é claro que não demorou muito para que Michael Ryan começasse a dizer que cedo ou tarde eles deveriam se armar para se preparar para o Armagedon, já que eles faziam parte do grupo de 144 mil pessoas do exército de Javé. Então eles deveriam se preparar para esse confronto. Então eles começaram a roubar armas, quando eles encontravam nas fazendas, e também a comprar armas. O Michael Ryan começou a ensinar
todos ali a atirar e tudo mais, para realmente se preparar para esse tal Armagedon. I was 13. What bothered me more than anything about it was Dad said I was going to kill my friends. Let it all turn to hate. And hate anybody that didn't believe. And not have any qualms of killing them. I became so full of hate after that. A primeira, digamos, barbaridade cometida por Michael Ryan foi com uma criança de 5 anos chamada de Luke Stiles, que inclusive era filha do proprietário da fazenda no qual eles estavam situados naquele momento. O Michael Ryan simplesmente odiava ele, achava ele uma criança muito mimada, barulhenta, que dava trabalho. Em dado momento ele começou a chamar a criança de cachorro, vira-lata, de mestiço, inferior, inclusive chegou a escrever um 666 na testa da criança. E ele passou a ordenar que o pai da criança, né, o Rick Stiles, punisse o filho dele, que era uma ordem de Javé, que ele chicoteasse o próprio filho de 5 anos, e meio ali não querendo fazer aquilo, mas foi o que Javé havia pedido, ele o fez. E isso se repetia inúmeras vezes. Em dado momento, o pai, Rick Stiles, simplesmente não aguentou mais e fugiu da fazenda e acabou deixando o seu filho para trás, os seus filhos para trás. Mas, de qualquer maneira, ele acabou voltando depois, né? Quando ele voltou, ele viu que o Michael havia amarrado ele como se fosse um cachorro para fora da casa ali onde eles viviam. Ele literalmente o tratava como um cachorro. Inclusive, assim que ele voltou, ele estava tão puto porque ele havia deixado, né, o Rick Stiles havia deixado ele e tudo mais, que ordenou que ele abusasse sexualmente do próprio filho. E ele, já ali novamente, meio que sem ter o que fazer, acabou fazendo. E um belo dia, Michael Ryan estava tão furioso, mas tão furioso com o Luke Stiles, né, a criança de 5 anos, que bateu nele com tanta força que acabou quebrando o pescoço dela. E obviamente ela acabou falecendo. E aí ele simplesmente virou pro pai dela, né, o Rick Stiles, e disse: ó, pega essa coisa aqui, cava uma cova ali, enterra, e é isso. Literalmente como fosse um cachorro. Aliás, nem cachorro a gente trata assim. E o Rick Stiles, novamente, acabou fazendo. Naquele momento ele estava fazendo mais por medo do que qualquer outra coisa, porque ele já havia tentado fugir, né? Ele já não acreditava mais naquilo, mas ele continuava ali por medo do Michael Ryan. E naquele momento que o filho dele morreu, ele viu o filho dele sendo morto, ele simplesmente fugiu e não voltou mais. E a morte dessa criança acabou abalando um pouco a imagem do Michael Ryan perante os demais. Muitos passaram a duvidar do que ele estava dizendo, porque se ele era capaz daquilo, será que realmente ele era um escolhido de Javé? Enfim, né? Várias questões foram levantadas ali. We have been staying out here. I guess you call it hiding or seclusion, whatever. The other people in this country have their religious beliefs. I have mine. I just assume they leave me alone with mine. We read it and interpret our way. Então, segundo Dennis Ryan, né, o filho do Michael Ryan, parecia que o pai dele precisava de uma nova estratégia para novamente se impor para o grupo, né, mostrar que ele mandava e que as pessoas deveriam segui-lo. Primeiro, num belo dia, Michael Ryan diz que teve uma visão, teve uma revelação de que Javé havia o nomeado como rei de Israel e que ele e Javé eram a mesma pessoa, ou seja, a palavra dele era a palavra de Javé. Até então, ele era apenas uma ponte entre as pessoas e Javé, com o seu método do braço.
Mas agora não. Agora ele era o próprio Javé. Dad made it known to everybody that Yahweh had deemed Dad, the king of Israel. Yahweh and Dad were one and the same. He was the king of Israel, he was God's voice, he was God. E segundo Dennis Ryan, isso não bastava. Ele queria impor um medo nas pessoas que ainda faziam parte daquele grupo. Só assim ele iria conseguir manter a influência dele perante os demais. Foi então que ele escolheu uma espécie de bode expiatório. E essa pessoa foi o James Dean. O James Dean, segundo Dennis Ryan, era uma das pessoas mais fiéis ao culto e era uma das pessoas mais dóceis do culto, né? Que era mais tranquilo, mais de boa. E na visão do Dennis, o Michael Ryan pegou ele, digamos, como bode expiatório justamente por ser uma pessoa fraca. Ele saberia que ele não iria reagir. Então, simplesmente, Michael Ryan disse que Javé estava extremamente desapontado com James Dean, porque ele havia duvidado de Javé e que ele deveria ser punido por isso. E tal como Michael havia previsto, o James Dean, perante todas aquelas acusações, simplesmente falou que não, e se eu duvidei, desculpa, não era minha intenção. Simplesmente aceitou o que o Michael havia dito sobre ele. Dad told everybody said it was time to punish him. That's when all the real evil, twisted stuff began. Só que Michael não queria nem saber, não queria saber de desculpa nem nada do tipo. Ele simplesmente falou que ele, o James Dean, deveria ser punido. Então o que ele fez? Ele e mais outros 4 membros do grupo o acorrentaram num celeiro e o torturaram por 3 dias. Nesses 3 dias, obviamente, ele não comeu, não bebeu, sequer foi ao banheiro. E uma das primeiras coisas que fizeram com ele foi dar um tiro no rosto dele. Ele acabou sobrevivendo, né? Ficou um pouco deformado, mas ele continuou vivo durante esses 3 dias. Depois o espancaram por várias vezes, o estupraram, quebraram as pernas dele. Ou seja, ele teve uma morte muito, mas muito lenta e principalmente dolorosa. Mas para Michael Ryan faltava uma coisa. Ele queria que o filho dele participasse daquele momento. Então ele ordenou que o filho dele, de apenas 15 anos na época, também o torturasse. O Dennis Ryan, né, que era o filho do Michael Ryan, disse que quando ele foi intimado a participar daquela tortura, ele de fato não sentiu qualquer remorso, porque ele foi levado a acreditar que o James Dean de fato havia feito algo errado, que ele estava sendo punido por algo errado que ele tinha feito, que ele tinha duvidado de Javé e tal e coisa e tal. Então ele na hora não sentiu qualquer remorso do que ele estava fazendo. O Dennis contou que acabou quebrando um dos braços do Tim, os demais haviam quebrado o outro braço, ou seja, a essa altura eles estavam com os 2 braços e as 2 pernas quebradas. Eles quebraram algumas costelas dele também. E depois Michael Ryan deu uma lâmina pro Dennis Ryan e pediu para que ele esfolasse o James Dean ainda vivo. Então ele foi lá e começou a tirar lascas e lascas de pele do James Dean. E depois de toda essa tortura, o deixaram lá lutando pela sua vida, né? Ele disse que a todo momento que ele estava sendo torturado, ele suplicava pela vida dele, ele pedia perdão para Javé por ter duvidado, porque de fato até ele passou a acreditar que ele havia duvidado de Javé. Mas depois de 3 dias, Michael Ryan foi lá e viu que ele já estava morto. Ele até pediu para que membros do grupo ali fossem até o corpo e dessem um tiro na cabeça dele para realmente confirmar que ele havia morrido. Depois abriram uma cova ali e enterraram o corpo. Aquilo foi um recado muito claro de Michael Ryan para aqueles que ousariam duvidar da palavra de Javé, ou então no caso, né, a palavra dele. E 2 meses depois, alguns membros do grupo ali acabaram sendo presos
ao tentar furtar uma fazenda ali das proximidades. Basicamente, a polícia havia meio que preparado uma tocaia, porque já havia chegado alguns relatos, inclusive do Rick Stice, né, que era o pai do Luke Stice, né, a criança que também havia morrido. Ele havia contado para as autoridades o que estava se passando ali, e as autoridades meio que ficaram vigiando os passos ali do Michael Ryan. Na primeira oportunidade, eles prenderam esses membros do culto, e esses membros acabaram confessando tudo, e logo depois eles armaram uma tocaia para o Michael Ryan. Eles tinham medo de chegando, digamos assim, na fazenda, porque sabiam que tinham muitas armas ali, o pessoal havia treinado tiro e tudo mais, sabia que a aproximação da polícia não seria algo muito amigável. Então, para evitar qualquer conflito, eles armaram uma emboscada, fizeram com que o Michael Ryan fosse até a cidade para assinar os papéis lá sobre coisas ali que ele precisava assinar, e aí o prenderam. E assim que o prenderam, a polícia foi até a fazenda e prendeu o restante do pessoal, né, dos membros daquele culto. O Michael Ryan foi sentenciado à morte, né, tanto pelo assassinato do Luke Stice quanto do James Steen, e o filho dele, né, o Dennis Ryan, acabou pegando prisão perpétua. Ele só tinha 15 anos na época. O Dennis Ryan contou que quando ele foi preso, ele não se sentiu, digamos assim, muito triste nem abalado, porque, segundo o que o pai dele havia dito para ele estaria lá na sua cela e anjos iriam descer dos céus, iriam abrir as celas e eles sairiam de lá andando, porque afinal de contas eles faziam parte dos 144.000 do exército de Javé, e o pobre do Dennis Ryan realmente acreditava em tudo aquilo. Mas obviamente o tempo foi passando e ele viu que aquilo que o pai dele havia dito para ele não se concretizou. E foi na prisão que o Dennis Ryan disse que teve contato pela primeira vez na vida com uma pessoa negra. E essa pessoa, segundo o Dennis Ryan, foi quem abriu os olhos dele, começou a confrontar ele sobre o que ele acreditava, começou a falar trechos da Bíblia. Foi isso, né? No começo ele começou a confrontar essa pessoa, né? Só que depois de várias e extensas discussões sobre a Bíblia e tudo mais, ele viu que, na verdade, o grande lunático, o grande maluco da história toda ali era o pai dele. E depois de alguns anos, né, agora com um pouco mais velho, com uma nova perspectiva, ele escreveu uma carta para o pai, contando das coisas que ele havia descoberto sobre a Bíblia, sobre a religião e tudo mais. E o pai dele simplesmente ignorava essas cartas, tudo que ele mandava para ele, até que um belo dia, depois de alguns anos, o pai dele o escreveu de volta. E basicamente, quando ele abriu a carta, ele leu o que o pai dele havia escrito para ele, ele ficou chocado, porque o pai dele havia falado que ele sempre realmente desconfiou que o filho dele era fraco e que agora ele fazia parte de Satã, e que no Armagedon, se ele encontrasse o próprio filho, ele iria matá-lo e depois iria pisar no corpo dele. Isso o Michael Ryan falando para o filho dele, o Dennis Ryan. Aquilo realmente deixou o Dennis extremamente chocado, e ali ele percebeu que o pai dele era puro ódio. No, I don't have to answer to people on this earth. They can take me over here and put me in this chair and fry me. I ain't answering to them. Tudo aquilo realmente tinha sido coisa da cabeça dele, e aí realmente ele viu a merda no qual ele estava metido aquele tempo todo. O Dennis Ryan conseguiu recorrer da sentença, né? Ele tinha sido sentenciado à prisão perpétua, mas depois de 12 anos na prisão, ele conseguiu recorrer ali e acabou saindo da prisão. Aquilo obviamente deixou muita gente desconfortável, né? O cara que fazia parte de uma seita, que foi capaz daquele tipo de coisa. E o Dennis Ryan disse que ele realmente precisava provar para as pessoas que agora ele não era mais aquela pessoa que foi presa anos antes, né? Quando ele tinha 15 anos de idade. Já o Michael Ryan acabou morrendo na prisão, né? Ele estava no corredor da morte, mas acabou morrendo antes, porque ele tinha sido diagnosticado
com um tumor no cérebro e acabou falecendo por causa disso. Quando questionaram o Dennis Ryan pela morte do pai dele, ele simplesmente falou que ele não sentia qualquer remorso pela morte dele e que para ele poderiam pegá-lo, jogá-lo no vaso sanitário e dar descarga, porque para ele já não fazia qualquer diferença. E desde então, o Dennis Ryan vive uma vida normal, né? Ele já está com 40 e poucos anos, é casado, pai de 2 filhos, e quando ele olha para trás, ele fala que realmente, se ele pudesse mudar o passado, com certeza ele mudaria. Enfim, é isso, mais um caso de mais um culto, várias coisas semelhantes acontecendo da mesma maneira sempre. E você, conhecia esse caso, já viu falar desse caso? Comente aí embaixo, espero que tenham gostado. Se você gostou da Sexta Sinistra, não esqueça de clicar no gostei, isso ajuda demais, motiva demais a gente continuar firme e forte às sextas-feiras, trazendo mais casos sinistros. Claro, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu sempre deixo na descrição do vídeo e também aqui no vídeo, né? E é isso, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.